In nomine Patris, et Filii, et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Sejam bem-vindos à terceira aula de nosso curso Ad Vitam, para a vida, o nosso breve curso de Via Purgativa, o começo da vida espiritual. São algumas noções de espiritualidade, algo que você pode usar na prática, tá bom? Nós já em 2 aulas fizemos um breve roteiro. Na primeira aula tivemos a introdução com o objetivo para quem se dirige a este curso. Passamos os conceitos essenciais, que são a base para você entender, para você estudar a teologia da perfeição. Vimos os 3 inimigos da alma, que é o que nós estamos tratando agora, que são a carne, o demônio e o mundo. Também passamos pelo conhecimento de si, onde nós vimos a importância de nos reconciliarmos com nossa história, fazer a nossa biografia, não é? A autobiografia, que é onde nós vamos identificando a ação de Deus, a nossa conversão, fazendo também uma lista dos pecados mortais de toda a nossa vida, ok? Até o dia de hoje, para podermos identificarmos os vícios e os nossos defeitos dominantes, que podem ser vários ou apenas um, que nós somos mais inclinados. Algum daqueles vícios capitais, as doenças da alma, que são presentes em nós seres humanos. E a partir disso é que sugerimos uma confissão geral, que é uma confissão bem feita, que você vai fazer reparando todas aquelas confissões mal feitas, contando todos os seus pecados. Mas se você já faz confissões bem feitas, se você já tem o costume de se manter na graça, pode ser uma confissão simples também, sem nenhum problema, ok? Eu estou passando esse roteiro para vocês para que vocês entendam que esse curso não é uma mágica. Não quer dizer que se você fizer essas 4 aulas num dia só, uma atrás da outra, quando você sair daqui, serão uma mágica, uma poção, não é? Não quer dizer que quando você terminar esse curso, você já vai ser santo. Não, mas é para você fazer esse curso colocando em prática em sua vida. E só vai ter sentido você adiantar, você ir para a próxima aula, se você colocar em prática aquilo que nós estamos propondo. Consegue compreender? Então, você só começa essa aula se você conseguiu realizar os outros exercícios, tá? Os exercícios das aulas anteriores, tá? Por isso que é de suma importância você ter o seu caderno espiritual, você ter as suas anotações, que é onde você vai acompanhar aquilo que nós estamos querendo falar aqui para vocês. Senão, não vai ter sentido. Porque o que pretende ser aqui, claro, é um curso teórico também, como eu já estava falando. Você que está se preparando para escutar pessoas, para ajudar alguém, ok, tá ótimo. Mas também pretende ser um curso de uma certa direção espiritual para você que está sem norte na sua vida espiritual, que cansou de pecar, mas não sabe como progredir, como começar verdadeiramente uma vida de oração que não se baseia no sensível. Aqui você não vai chorar, aqui você não vai sentir arrepio. Você vai colocar uma base sólida para viver uma espiritualidade que enfrente dias ruins e também dias bons. Não é uma coisa que na primeira dificuldade acabou. Não. Você vai permanecer firme se assim Deus quiser. Claro, né? Eu também tenho que dizer isso, que é se Deus quiser. Bom, então é isso que nós estamos querendo passar para vocês.
tá? É ajudar você a encontrar esse fim último do homem, não é? Que nós sabemos que é a glória de Deus e a sua salvação. Quando Deus criou tudo, não é? Quando Deus criou o seu mundo, o seu universo, ele quis comunicar a sua bondade. E nós sabemos que não foi por uma necessidade, mas por amor em compartilhar com todas as suas criaturas a sua glória, não é? Então, tudo foi feito por Deus e para a glória de Deus. Sendo assim, tudo no mundo deve se orientar a esse propósito. É lógico. Então, nós, no plano atual da providência, todas as pessoas do mundo só podem se encontrar ou em estado de graça ou de pecado mortal, que é o equivalente a dizer, ou você está indo em encontro para o seu fim último ou afastado dele, não é? Então, nós temos um fim sobrenatural que consiste nessa visão direta de Deus e no amor decorrente dessa visão, tá bom? E por isso que nós precisamos buscá-lo. E o fim subordinado a isso é a salvação da nossa alma. Por isso que esse curso pretende fazer um conceito mais geral que pode ser aplicado em vários estados de vida para você salvar a sua alma. Tá certo? É esse o objetivo, não é? E pés no chão. Lembra de São Francisco de Sales, que nós lemos já aqui? Quando ele diz, não tem sentido uma mãe de família, um pai de família, querer ter a pobreza de um frei capuchinho. Ou um bispo querer rezar como um cartucho. Não, cada um tem que se santificar no seu estado de vida. E você não pode entrar em paranoia por causa disso. Ah, Frei, mas eu queria todo dia rezar o rosário completo, mas não posso, porque tenho que levar criança à escola, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que preparar a comida, eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que... Calma! É seu estado de vida. É o estado de vida que você escolheu para se santificar. Não é? Se você quisesse ser uma pessoa que rezasse todo dia o rosário, passasse uma hora de adoração no Santíssimo, claro, você talvez possa até conseguir no seu estado de vida. Mas você precisaria mais de uma vida contemplativa. Entende? Que não foi sua vocação, então paciência. Agora corresponder sua vocação. Quer ser mãe, quer ser pai. Entende? Consegue compreender? Não é porque tem gente que está entrando em paranoia por não conseguir comparar a vida dos santos com a sua vida. Você vê um São Francisco de Assis, você vê um São Domingos, você vê um Santo Afonso, você vê uma Santa Teresinha do Menino Jesus, e você fica chateado porque não consegue fazer isso. Você não consegue nem adentrar na pequena via de Santa Teresinha, quando ela ficava impressionada com aqueles grandes santos que faziam grandes penitências. E ela dizia, eu vou oferecer o meu nada, não é? Minhas pequenas coisas, não é? A minha pequena alma. Então, é esse o caminho que nós temos que fazer, tá bom? Por isso que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a contrição perfeita e a purificação do imaginário, indo para aquele segundo pilar que eu disse, né? O mundo. Tá? A contrição perfeita ainda faz parte do começo sobre a carne, né? Sobre os pecados. Porque é o seguinte, vê. Vamos supor que você terminou tudo. Você já fez a sua autobiografia, você já fez a lista dos pecados mortais, você já descobriu os seus vícios, que você tem que trabalhar, já sabe o seu defeito dominante e já está preparado para fazer uma confissão geral. Perfeito, maravilha. Só que não pode parecer que isso é uma coisa mecânica. Porque se você tiver um pouquinho de inteligência, você consegue fazer isso. Mas não necessariamente, talvez você se arrependa de tais coisas. Você pode fazer simplesmente porque você é aplicado e está fazendo porque quer fazer. Só que, às vezes, falta a contrição. Às vezes, falta o verdadeiro arrependimento. Você ainda não tem forças o suficiente para se arrepender disso. Tá? E é isso que nós vamos trabalhar antes de passarmos para o outro inimigo da alma, que é o mundo. Que eu acho que nessa aula dá para a gente
fazer tranquilamente. Tá? Então hoje nós vamos falar agora, né, para concluir esse caminho da confissão sobre a contrição perfeita, tá bom? Pronto. Então, o que é que se entende por contrição? Bom, se você quisesse trocar essa palavra, você poderia colocá-la como chave do céu. Ela é a sólida e legítima chave do céu. Essas informações eu tirei de um livrinho chamado A Contrição Perfeita, que você pode encontrar aí na editora Santa Cruz e em outras editoras católicas. É um livrinho bem fininho que ele é muito bom, é maravilhoso. É um daqueles livros essenciais para todo católico ler pelo menos uma vez na vida. Então, a contrição é como se fosse uma dor na alma e uma detestação dos pecados cometidos. Né? Algo contrito. Imagina um vidro que é quebrado. Contrição é você esmagar até aqueles pedacinhos menores do vidro. Tá bom? Então, a contrição é essa dor na alma, é essa detestação dos pecados que deve ser acompanhada de um propósito. Você simplesmente não pode dizer assim, eu estou contrito de roubar, né? Mas continua roubando. Não. O propósito é o quê? Eu estou sentindo a dor porque eu era ladrão e eu vou parar de roubar. É o meu propósito. Então, você está verdadeiramente contrito, tá? A contrição não pode ser somente algo assim que você sinta como se fosse um sentimento, não é? Ela é interna. Ela não tem necessidade de ser uma manifestação externa, mas precisa ser verdadeira, não é? Mesmo que você, olha, não precisa chorar, não precisa fazer escândalo, não precisa nada, não é? Tem contrições que são acompanhadas disso, né? Que pecadores que derramam lágrimas, se arrependem, mas ela é mais interna do que externa. Ela não tem necessidade de transbordar, de você manifestá-la, tá bom? Ela é interna e ela deve ser geral. Ela não pode ser somente de um pecado ou de outro, né? Eu estou contrito só da avareza, né? Mas eu não estou contrito da luxúria. Não pode, tem que ser uma contrição geral. É como, por exemplo, você vai na confissão que você diz que está arrependido só de alguns pecados mortais e de outros não. Não dá. Né? Tem que se arrepender de todos. Senão, você quer invalidar sua confissão? Não pode. Se arrepende de todos os pecados mortais. Não pode ser somente, eu me arrependo desse, mas desse não. Então, que palhaçada é essa? Né? Então, a contrição, ela deve ser geral. E, claro, ela provém da graça. Não é? Nem adianta você querer, com suas forças, tentar forçar algo, mas você vai precisar da ajuda da graça. Ok? Que depois nós vamos ver mais um pouco sobre ela. Tá? Então, a contrição ela vai ser legítima e sobrenatural se o motivo com que você sente é algo também da fé, algo sobrenatural, como por exemplo o inferno, o purgatório, o céu, não é? Porque você pode sentir uma contrição humana, entende? Eu me arrependi de matar uma pessoa porque agora eu vou ser preso. Certo, tá contrito. Mas você só isso, né? Você sente só isso? E Deus, entende? Então tem gente que sente contrição, né? É uma coisa que está no ser humano, a contrição, é algo da constituição humana que pode ser puramente humano. Então, para que a contrição seja sobrenatural, precisa que seja algo da fé, entende? Como Deus, como o céu, né? Como o inferno, como eu estou dizendo a vocês aqui, tá? Então, precisa ser relacionado a algo da fé. Você se arrepende dos seus pecados por causa de Deus, porque Deus é amor, ou até porque também ele vai lhe colocar no inferno, se você não se arrepender. Não é? Você mesmo está se encaminhando para o inferno. Quando você, agora uma diferença, quando você tem uma contrição por medo de Deus, por medo de perder os seus dons e não o doador, aí sim ela é imperfeita.
ok? Resumindo, contrição perfeita é quando você tem aquela dor por ofender o doador dos bens. Imperfeita é quando você se arrepende de ter perdido o bem, tá? Consegue compreender isso? Bom, então é preciso lembrar os santos. Eu não sei se é Santa Teresa de Jesus ou é Teresinha que diz assim: se Deus me colocasse no inferno, até mesmo de lá eu o amaria. Né? E Santo Afonso diz também: se os anjos soubessem que a vontade de Deus era que eles contassem as areias da terra, né, da praia, toda a areia da terra, de bom grado eles fariam. Tá? Então, nós não podemos simplesmente nos arrependermos porque perdemos o céu, porque perdemos a glória. Não, nós temos que nos arrependermos porque Deus, ele é bondoso. Ele é a própria bondade. Porque Deus é amor. Entende? É por isso que nós temos que nos arrependermos. Para termos essa contrição perfeita. Não é simplesmente porque, agora eu vou para o inferno. Eu pequei, droga, vou para o inferno. Aí eu me arrependo porque eu quero o céu de novo. Ok, isso é válido, gente. Eu sei que isso é válido. Né? Você vê muitos sermões antigos de pregadores, né? São Leonardo de Porto Maurício, os próprios santos capuchinhos e vários outros pregadores, né? As obras oratórias. E você vê que eles falam muito nos novíssimos, que são aquelas realidades eternas, não é? O céu, o inferno, o purgatório, porque justamente eles querem gerar nas pessoas uma atrição, que é esse medo. Você tem logo medo de Deus para depois ir e alcançar a contrição, o amor. E isso funciona, porque funcionou comigo. Quando eu me converti logo, eu lia muita coisa da igreja, muitas coisas dos santos, né, textos, obras, e quando eu via falando do inferno, que quem morresse em pecado mortal descia direto para o inferno, né, que está no catecismo, está nos escritos dos santos, e lia Santo Afonso e Padre Pio e muitas coisas assim, eu ficava horrorizado. Então, eu ficava com medo de Deus, com medo de ir para o inferno. Isso no começo da minha conversão. Então, eu ficava preocupado. Eu dizia, eu preciso evitar o pecado, senão eu vou para o inferno. Entende? E eu comecei a me converter por causa disso. Eu dizia, eu tenho que parar de pecar, senão eu vou para o purgatório, senão Deus vai me mandar um castigo, senão Deus vai fazer isso, senão Deus... Entende? Eu senti logo uma atrição na minha alma. Depois, conforme eu fui me aprofundando na teologia espiritual, nas obras dos santos, no conhecimento do amor esponsal, eu percebi que aquele amor que eu tinha ainda era muito servil. Era algo que realmente estava me fazendo voltar para Deus, porém era fraco. Não era ainda o amor que Deus esperava de mim. O amor que Deus esperava de mim era uma coisa mais forte. Era uma coisa que fosse realmente esponsal. Então foi quando eu comecei a evoluir, principalmente meditando na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, isso até no meu tempo de noviciado, né, fazendo a oração mental, 1 hora por dia, lendo os textos de Santo Afonso, de São Francisco, que eu comecei a ter um amor verdadeiro. E eu seguia Deus, ou pelo menos tento seguir, né, até hoje, não porque ele vai me colocar no inferno se eu deixar de segui-lo, mas é porque eu percebi com o meu intelecto, e tento inflamar minha vontade para isso, de que Deus merece ser amado, mesmo que ele não me desse bem nenhum. Tá entendendo? É essa a verdadeira contrição perfeita. É isso aí que Deus quer de você. Entende? Então, quando você fizer a lista dos seus pecados mortais, que você for confessar, você deve pensar nisso. Você deve tentar trazer este amor para si. Você não está fazendo esse processo de conversão, esse curso
porque você está com medo de ir para o inferno, porque você está ofendendo a Deus. Também, isso é bom, mas não pode parar aí. Você tem que sair da atrição para a contrição, da contrição imperfeita para a contrição perfeita. Entende? Então, coloca aí nos comentários se eu estou me fazendo entender, se eu estou conseguindo passar direitinho as coisas, viu? Porque isso é muito importante para você entender o organismo na vida espiritual. Né? Lembra sempre, ou você está caminhando para o seu fim último ou está afastado dele. Não tem escolha, é um ou outro. Tá entendendo? Então, nós estamos fazendo esse percurso. Tá? Se você perdeu alguma coisa nesses 20 minutos, lá vai o resumo. Anota aí. Tá? A contrição é uma dor da alma e uma detestação dos pecados cometidos. Ela deve ser acompanhada de um propósito e deve ser interna e não necessita de manifestação externa. Tá? Deve ser geral e provém da graça de Deus. A contrição pode ser um motivo humano, pode ser uma dor humana. Tudo bem. Para que ela seja legítima e sobrenatural, deve envolver algo relacionado à fé, como o inferno, o céu, o purgatório, Deus, os bens celestes, para poder ser sobrenatural. E ainda nessa sobrenatural, se divide em imperfeita e perfeita. A imperfeita é quando você se arrepende porque você pensa apenas nos dons. Porque você perdeu o céu, porque você vai para o inferno, porque Deus vai lhe castigar. E a perfeita é porque você está pensando no doador. Porque Deus merece ser amado e você ofendeu este amor. Tá? É isso aí o resumo que nós damos para vocês. A contrição precisa ser pensada para que seja perfeita. Ok? Não pode ser imperfeita. A não ser que seja no começo de sua conversão, se você está se libertando de algum pecado. Então, é muito bom. Ela serve, tá bom? Então, por isso que ainda hoje, em alguns lugares, convém que pregadores falem com a linguagem dura, né, quando tem o povão, para ver se tem gente ali, cabeça dura, que se converte mesmo por medo. Porque o medo deve levar ao amor. E funciona, porque funcionou comigo. Entende? Por que é que não funciona com as outras pessoas também? Não é? Certo, cada pessoa tem uma disposição interna diferente nas suas almas, não é? Mas a tradição católica toda sempre fez isso. Não é? Pode pegar aí o sermão do pequeno número dos que se salvam, de São Leonardo de Porto Maurício, e ler. Pode pegar a preparação para a morte de Santo Afonso e ler da mesma maneira. Entende? E vários outros pregadores. Os sermões de São Bernardo, os sermões de Santo Antônio. Pode pegar, tá? As admoestações e cartas de São Francisco, de Assis, né? E o de Sales também, muito bom. É isso que você precisa fazer, tá bom? Então, uma vez entendida a teoria, e agora a prática, Fê. Como é que eu exercito essa contrição perfeita? Como é que eu posso fazer para me arrepender verdadeiramente por Deus? Olha, eu já consegui entender isso também puramente pela razão. Tá? Se você gosta de filosofia, se você gosta de teologia, estudar os santos filósofos e teólogos, você estudar principalmente sobre Deus, a metafísica do ser, né, de Deus, vai ajudar bastante para você perceber que Deus é um ser que merece ser amado sobre todas as coisas, independente se ele dá algum bem ou não. Tá? Então, se você estudar o ser, né, se você estudar Deus, isso tá ok. Tá? Pela razão você consegue ter pelo menos uma base. Porém, precisa complementar pela fé. Né? Então, é com a fé que eu vou falar agora para vocês. Tá? Em primeiro lugar, pede-se a Deus. Tá? Os meios da fé de conseguir essa contrição perfeita é pedindo a Deus. Porque tem gente que não pede. Tem gente que sofre de vários pecados, principalmente contra a pureza, e não pede para se libertar. Parece que é uma mágica. Então você precisa pedir a Deus a sua salvação. Santo Afonso diz isso em suas obras ascéticas. Você precisa pedir a Deus a salvação.
Você precisa pedir essa graça da contrição perfeita de todos os seus pecados. Na sua oração, se você reza o terço, faça isso. No oferecimento, peça a Deus a dor e a detestação de todos os seus pecados. E diga a Deus que nunca mais vai ofendê-lo. Não é? Tem alguns atos de contrição que até tem um erro que diz assim: prometo com a vossa graça me esforçar para nunca mais pecar. Só que, veja, se a gente vai comparar, por exemplo, a um casamento, você não, quando pode acontecer talvez uma traição, você não vai dizer à mulher assim: olha, meu bem, eu prometo que eu nunca mais. Não, eu prometo que eu vou me esforçar em nunca mais, né, te trair de novo. Isso parece um negócio bem assim que deixa dúvida, né? Então, o ato de contrição com um texto melhor, ele deve dizer: prometo me esforçar para nunca mais pecar. A mesma coisa num casamento você diria, se você tivesse acontecido uma ocasião de traição, né? Prometo nunca mais te trair. Entendeu? É uma promessa firme, tem que ser um propósito firme, né? Então tem alguns textos de ato de contrição que às vezes tem essa falhazinha aí, que é melhor você pegar os mais antigos, tá? Então, em primeiro lugar, peça a contrição perfeita a Deus. Peça essa detestação, tá? O segundo lugar é rezar toda noite o ato de contrição, tá? Para quem não sabe, o bom católico deve toda noite rezar, ok? Isso está no catecismo, isso está na orientação da igreja, na tradição e na própria oração do ofício divino. À noite, a igreja, no completórum, né, nas completas, coloca para que os seus consagrados, os seus membros, os seus clérigos, rezem o ato de contrição, né, que é o ato penitencial, né, faça o exame de consciência. Então, à noite, como é um ensaio para a morte, né, nós no mundo moderno temos essa dificuldade, né? Por causa dessas luzes artificiais, nós prolongamos a noite como se fosse algo bem assim, uma extensão do dia, né? A gente diz assim: eu sou noturno, né? Então a gente faz isso, a gente prolonga muito a noite. Mas o homem primitivo, o homem da caverna, né? Parece que na sua constituição ele é programado para que quando o sol desapareça, né? Ele vai ter somente ali a luz do fogo, né? Que hoje é uma luz mais com tom amarelado. E por isso que tem gente até que recomenda que à noite se use abajur com luz amarela do que essa luz branca, né? Então o homem da caverna, à noite, ele desliga a si mesmo, né? Ele reconhece que o dia terminou. E isso é até uma disciplina, né? Que se chama a disciplina do sono. Você reconhecer que o dia terminou, que você não tem mais como progredir ali e você precisa dormir para ter o seu tempo de sono, ok, né? Para que você ressuscite, né? Na manhã seguinte, que o dia é como se fosse a ressurreição, tá? Então, isso é uma coisa que eu estou só falando assim para que você entenda que a noite é um ensaio da morte, né, para nós católicos, e você pode morrer repentinamente, dormindo. Isso acontece. A igreja, em várias ladainhas, reza para que nosso Senhor Jesus nos livre de uma morte repentina, porque é uma morte que nós não vamos ter acesso aos sacramentos. Então, à noite, como é um ensaio da morte, é muito importante que a sua última oração seja você agradecendo a Deus por aquele dia, que pode ser o último, agradecendo pelos bens que você recebeu, não é? Consagrando a noite que está chegando, que está se aproximando, fazer o exame de consciência. Se você tem facilidade em evitar pecado mortal, um breve exame de consciência dos pecados veniais. Eu recomendo um que é de Santo Antônio Maria Claret, está aí na internet, vocês podem pesquisar, né? Exame de consciência dos pecados veniais, Santo Antônio Maria Claret. Vai aparecer aí na internet, que são os pecados mais comuns, que às vezes você até comete sem saber, né? Então, você faz aquilo toda noite. Algo rápido, não precisa ser aí 10 minutos de exame de consciência. Não, você faça ali, porque tem que virar um hábito, não é? Tem que ser toda noite. Então você faz ali o exame de consciência, pede ao Espírito Santo que ilumine,
você e faz o exame de consciência e depois reza o ato de contrição, pedindo a Deus perdão de todos os seus pecados, né, daquele dia. Porque se você morrer, você morre reconciliado, tá bom? Essa é a visão tradicional das noites para a Igreja Católica, ok? A visão que a tradição coloca para as noites, tá? Então você faz isso. Cada um escolha a oração da noite que mais lhe aprouver. Você pode pegar vários devocionais. Nós temos o Alimento da Alma Devota, o Escudo Admirável, o Adoremos, o próprio devocionário de Santo Antônio Maria Clareto, que é o Caminho Reto e Seguro para o Céu. Você tem o Caminho do Céu, que era o que Frei Damião usava. Tem vários devocionais com orações da noite, tá bom? Tem as próprias completas, se você quiser rezar como a igreja, você pode rezar toda noite as completas, que é completa, né? Que é uma coisa bem completa. Tem o exame de consciência, tem o ato penitencial, tem o salmo, tem o cântico de consagração da noite. Pede a Deus que no fim da vida se tenha uma morte santa. E termina com a oração dedicada a Nossa Senhora, que também ela nos ajuda na boa morte. Né? Então as completas são completas, tá bom? Nós temos isso aí. Então você pega uma oração da noite que mais combina com sua rotina, que você possa colocá-la na prática, tá bom? Para que toda noite você tenha esse momento de rezar e fazer o seu ato de contrição, que depois do ato de contrição são perdoados os seus pecados veniais. Ah, Frei, mas e se, por exemplo, eu tiver com um pecado mortal? E aí? Eu não posso me confessar e vou ter que dormir, se eu morrer eu vou para o inferno. Bom, calma. Atenção, não tire essa fala de contexto que eu vou dizer agora, ok? A contrição perfeita, inclusive está nesse livrinho que eu recomendei para vocês, né? Esse da contrição perfeita. Ela também pode perdoar os pecados mortais. Mas calma, não quer dizer que você fazendo, você está livre da confissão. Não é isso. O que eu estou dizendo é que o arrependimento ele deve começar em você. E você fazer uma contrição perfeita, tão arrependida, que realmente você está arrependido, pode sim perdoar os seus pecados graves, tá bom? Mas não isenta da confissão. Depois tem que ir se confessar, porque a culpa de um pecado grave não ofende somente a você e a Deus, mas a todo o corpo místico, que é a igreja. Então, o Catecismo de São Pio X diz que você vira um membro morto da igreja. Então, precisa confessar, ir ao sacerdote para poder fazer essa reconciliação. Mas a contrição perfeita pode perdoar os seus pecados mortais. Ela pode, mas não isenta de você se confessar. Por isso que eu digo, não tira essa frase de contexto para depois estar me chamando de herege, para depois estar me chamando aí de qualquer coisa, não é? Mas ela pode. É tanto que, por exemplo, numa fila de confissão, antes de você se confessar, não é? Se você está realmente arrependido, ali você já pode estar perdoado. Tá entendendo? Mas precisa da confissão. Não tenha dúvidas, precisa da confissão. O autor do livro diz que na lei antiga, por espaço de 4.000 anos, a contrição perfeita, isso no Antigo Testamento, né, foi o único meio para o perdão dos pecados. Não é? Então, o povo do Antigo Testamento que se salvou, né, os justos, foi porque, veja, não tinha confissão naquele tempo, né? Foi porque tiveram uma contrição perfeita de seus pecados, de seus crimes, se arrependeram e, apesar de não merecerem de primeiro o céu, mas não se condenaram porque ficaram esperando na mansão dos mortos, né? Então, a contrição perfeita, ela pode sim perdoar os pecados e você pode dormir tranquilamente, né? Muitas vezes, sem sabermos, nós a alcançamos. Ela não é tão difícil como se pensa, tá? Mas não brinca, não é porque exige a contrição perfeita eu posso me salvar. Não é por causa disso que você vai brincar agora e vai dizer assim, não, eu vou pecar à vontade. Não, não é por causa disso, tá bom?
Então, os efeitos da contrição perfeita, tá? Ela perdoa imediatamente os pecados, assegura e aumenta o estado de graça. Ou seja, você não deve se preocupar somente em fazer contrição perfeita quando você estiver em pecado mortal, mas não deve esquecer dela na saúde, entende? Então você pode fazer também quando estiver em estado de graça para aumentar a graça e também vai aumentar a caridade, tá? A contrição perfeita. Por isso que é recomendado que todas as noites, junto com o exame de consciência, você faça esse ato de contrição, tá bom? Que você pega um texto, não é? O texto que você mais gosta, né? Mais se identifica. Eu recomendo muito aquele antigo, né? Senhor Jesus Cristo, Deus de homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por seres vós quem sois extremamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, né? Então eu recomendo aquele texto para que você possa fazer isso, né? Possa você ter esse costume e assim se manter sempre na graça de Deus. É esse o modo que você vai alcançar a, a contrição de seus pecados daquela lista que você fez, né? E ter verdadeiramente uma confissão boa. Eu vou pegar aqui só um exemplo das glórias de Maria para vocês verem também como Nossa Senhora ajuda na contrição perfeita. Só um minuto. Estou aqui com as obras espirituais selecionadas de Santo Afonso. É um calhamaço, é um tijolo com várias obras espirituais dele. E tem um exemplo aqui nas Glórias de Maria. É logo o primeiro. Olha só. Lê-se na vida de Catarina de Santo Agostinho que havia no lugar em que morava esta serva de Deus uma mulher chamada Maria. A infeliz levara uma vida de pecados durante a mocidade, já envelhecida de tal forma se obstinara na sua perversidade, que fora expulsa pelos habitantes da cidade e obrigada a viver numa gruta abandonada. Aí morreu finalmente seus sacramentos e sem assistência de ninguém. Sepultaram-no no campo como um bruto qualquer. Catarina costumava recomendar a Deus com grande devoção as almas de todos os falecidos, mas ao saber da terrível morte da pobre velha, não cuidou de rezar por ela, pensando como todos os outros que já estivesse condenada. Eis que passados 4 anos, em certo dia se lhe apresentou diante uma alma do purgatório que lhe dizia: Catarina, que triste sorte é a minha. Tu encomendas a Deus as almas de todos os que morreram, e só a minha alma não tens tido compaixão? Mas quem és tu? Disse a serva de Deus. Eu sou, respondeu ela, aquela pobre Maria que morreu na gruta. E como te salvasse? Replicou Catarina. Sim, eu me salvei por misericórdia da Virgem Maria. E como? Quando eu me vi próxima à morte, estando juntamente tão cheia de pecados e desamparada de todos, me voltei para a Mãe de Deus e lhe disse: Senhora, vós sois o refúgio dos desamparados. Aqui estou neste estado abandonada por todos. Vós sois a minha única esperança, só vós me podeis valer, tende piedade de mim. Então a Santíssima Virgem obteve-me a graça de eu poder fazer um ato de contrição. Depois morri e fui salva. Além disso, esta minha rainha alcançou-me a graça de ser abreviada minha pena por sofrimentos mais intensos, porém menos demorados. Só necessito de algumas missas para me livrar mais depressa do purgatório. Rogo-te que as faças celebrar. Em troca, prometo-te pedir sempre a Deus e à Santíssima Virgem por ti, e assim Catarina fez logo celebrar as missas. Então veja, um exemplo que o doutor da moral coloca nas obras, na sua obra
glórias de Maria. Né? Para vocês entenderem que isso não é brincadeira, isso não é invenção da minha cabeça. Dá para você sim ter essa vida na graça de Deus pedindo, tá? Então, pedir sempre a Virgem Maria, ok? Primeira parte da aula foi sobre a contrição perfeita e esses exercícios que você deve fazer para alcançá-la, tá bom? A contrição perfeita e organizar aí a sua rotina da noite com essa oração da noite, tá? Com o exame de consciência e o ato de contrição. Frei, mas por que o senhor não deixa esses materiais aí? Por que o senhor não está colocando os textos, as coisas? Bom, como nós fizemos o curso de vida intelectual, vocês sabem que eu não dou o peixe, eu ensino a pescar. Então, o objetivo do curso é esse, para aprender sua atenção, não é para você fazer o curso sem nada, é para fazer com um caderno, anotando, indo buscar as coisas que eu estou falando, indo pegar os livros na internet, os nomes dos autores, os textos, buscar e aprender a fazer isso. Porque quando a gente vai pesquisar, a gente tem um interesse, não é? A gente pega e vai entrar no Google para fazer as coisas, ou no navegador, e o interesse está ali, né? Então, quando você faz isso, você não esquece. Né? Pode ser que se eu deixasse tudo aí, você dissesse, não, então depois eu faço. E não é assim. Se você quiser fazer, vai ter que voltar o vídeo de novo para escutar. Tá? Porque justamente isso, é para você fazer esse curso buscando as coisas e anotando e indo pegar lá na internet para que você veja com seus próprios olhos, tá bom? É para que você seja um pesquisador. Estou ensinando você também a ser um pesquisador. Então vai atrás das coisas que eu não vou ficar colocando aqui. Pronto. Então fecha aí com o primeiro inimigo da alma. Tá bom? A carne. Já ensinei você a fazer tudo isso aí. Tá? Então, tudo isso que vocês estão realizando nessa parte são as chamadas purificações ativas, né? Que é quando você coloca as suas forças para buscar, né, a sua conversão, entende? Apesar que São João da Cruz diz que a alma não consegue fazer essa purificação total, não é, sem a intervenção divina. Então o santo diz que realmente é preciso também a purificação passiva, mas isso aí é outra coisa que nós não vamos tratar agora, tá? Então, tudo que vocês estão fazendo são purificações ativas, não é? Que é a parte penitencial. Se você já identificou o seu defeito dominante, está na hora de você trabalhar a virtude oposta, tá? Então já vai anotando as coisas do exercício de agora. Achou seu defeito dominante? Pronto. Então você vai fazer o seguinte: vai procurar qual é a virtude oposta do seu defeito dominante. Ah, Frei, meu defeito dominante é a soberba. Então a sua virtude vai ser a humildade, ok? Então, hora de trabalhar a humildade. E anota isso também, você tem que ter anotado, tá bom? Humildade, você coloca lá. E os meios para alcançá-la. Aqui, claro, não vou ter como tratar isso no curso, senão eu teria que tratar de todas as virtudes opostas aos vícios. Né? Por isso que é importante você ter um diretor espiritual, porque o diretor espiritual vai fazer isso junto com você. Né? Você vai dizer ao seu diretor, olha, meu defeito dominante é a luxúria. Então o diretor espiritual vai ajudar você a trabalhar a castidade. Entende? Nós temos aqui também umas meditações sobre os vícios com o venerável Fulton Sheen. Entra aí no canal, tem lá também, para pelo menos dar um norte do que você deve fazer. Não é? Então, é virtude específica aqui, tá? O importante é que você identificou qual é o seu defeito dominante, qual é o seu vício dominante e aplicar a virtude oposta. Então, anota aí como exercício. A outra coisa da purificação passiva, ativa que você deve fazer é a purificação do imaginário, tá? Aqui é puramente
atividade prática, tá? É a segunda coisa dos inimigos, né? Carne, já vimos, agora estamos tratando de mundo, a purificação do imaginário. Você, antes de partir para a próxima aula, vai fazer o seguinte: vai revisar as suas músicas, os gostos musicais que você tem, tá certo? Músicas com letras dúbias ou perigosas para a alma, músicas claramente imorais, tá certo? Não estou dizendo que você é para escutar só música religiosa nem gregoriana, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você revisitar suas músicas. Geralmente hoje a gente tem no celular aplicativos que tem nossas playlists, nossos gostos musicais. Então você vai lá e olha se está tudo ok, se está tudo conforme a sua vivência cristã. Falar de música é um pouco muito complicado porque tem músicas que apesar que não tenha nada na letra, mas o próprio ritmo em si deixa o espírito muito perturbado, como por exemplo certos tipos de rock. Né? Se você quer ter uma vida de contemplação, de união com Deus, mas você passa o dia inteiro escutando rock, uma coisa que movimenta o seu espírito, né? A sua alma, o seu interior, então você vai ter dificuldade, temos que repensar. Né? Por isso que até tem muitas músicas católicas que não são nem agradáveis, né, à alma. Tem muitos cantores católicos que utilizam de arranjos assim, que parecem rock a música deles, ou também coisas muito melosas. Então, se eu for falar, entrar aqui realmente para falar sobre música, né, vai ser outro vídeo, tá bom? Mas por enquanto faça isso. Olhe todas as suas músicas, tá? E vejam se estão de acordo com o que você acredita, tá? Evite músicas que falam de adultério, que tem palavrão, que tem pornografia explícita, que tem qualquer coisa que possa desagradar a nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, o primeiro passo para purificar o imaginário é o que você escuta. Da mesma maneira, o que você lê, tá? Se você não viu o nosso curso de vida intelectual, que é um complemento, esse aqui pode ser um complemento dele, tem um episódio, tem uma aula que nós falamos só sobre como ler livros, como escolher autores, como organizar as leituras. Então você faz lá essa aula para saber como organizar direitinho os seus livros, o que é que pode ler, o que é que não pode ler, né? Não vou dizer também que você leia só livros católicos, leia só livros de santo, não é isso, né? Porque você vê aqui, eu tenho uma coleção de muitos pagãos aqui na minha biblioteca, entende? Então, precisa ter a maturidade intelectual com o que vai ler, tá? Até se for um livro pernicioso, mas você precisa ter uma chave de leitura, entende? Se você vai pegar um livro de uma ideologia, né? O cara é totalmente tendencioso, um jornal, um artigo, tem que ter cuidado, tá? A próxima coisa é o que você vai assistir, é o que você vai assistir, né? Revisar os filmes que você gosta, o gosto de filme, né? Tem muitas plataformas que oferecem para você conteúdo seguro, entende? Nós temos aí a Lumen, nós temos a Brasil Paralelo, nós temos plataformas que você pode dar o play sem medo, você não precisa ter medo. Então, isso é bom, isso é muito bom que você não precisa estar procurando. Mas se você tem outros streamings, cuidado com o filme que você vai assistir. Lembre, por exemplo, que um filme que tem a classificação indicativa de mais de 18 anos, que tem cenas imorais, constitui um pecado grave contra o sexto mandamento. Porque todo pecado contra a castidade, ele é grave. Entende? Isso não é Frei Gabriel que está dizendo. São os catecismos da igreja. Né? Tanto o antigo quanto o novo. Entende? Só é você dar uma olhadinha lá. Então você não vai perder sua vida da graça por causa de um filme. Né? Mesmo que você goste tanto daquele filme, mas tem tanta coisa para você assistir. Não precisa ficar em filmes assim, filmes imorais. Né? Então, cuidado com filmes também. Tá? O passo a passo para purificar o imaginário é isso que você vai fazer agora. Revisar suas músicas, revisar suas leituras, revisar os seus filmes, tá bom? O que você assiste, suas séries e tudo mais. E por fim, sua vida inteira, né? De coisa que diz respeito a você e a cultura. Então, por exemplo, você vai revisar o que você defende,
né? Seja na política, seja como ideologia, ver se está de acordo com o que a igreja pensa, porque tem gente que quer ser católico e pensar diferente da igreja, então não seja católico, seja outra coisa, entende? Porque se eu entro para a igreja católica, eu tenho que pensar como a igreja. Tem uma parte do catecismo que diz que você, como católico, deve ter essa consciência de católico, né? Ah, Frei, eu sou a favor de aborto. Eu sou a favor, sei lá, de eutanásia. Coisas assim. Mas a igreja não é. Então, olha lá no catecismo. Se está dizendo que é errado, é pecado, você também deve achar que é errado e que é pecado. Entende? Você deve adequar, fazer isso aí na sua mente com a doutrina da igreja. Isso é purificar o imaginário também. Por isso que nas suas redes sociais você vai tirar tudo que não for agradável a Deus. Páginas de políticos que não defendem a igreja, não é? Essas ideologias que se tem, páginas que gostam de detratar a igreja, né? Páginas de protestantes que às vezes dizem, olha, nós vamos falar a verdadeira face da igreja, né? Aquelas páginas de, página de história, olha, a igreja católica é perversa, não sei o quê. Precisa tirar isso também da sua vida, né? É purificar o imaginário, né? Você tem que pensar como santo, entende? Faz de conta que você vai ser um grande santo no futuro, não é? E quando você morrer, vão olhar o seu celular inteiro, o seu computador e ver o que é que você acessava, ver o que é que você consumia, ver o que é que você financiava. É preciso pensar grande assim. Porque se você não chegar pelo menos a esse patamar, né, que você não deve também assim, almejar por pura vaidade, mas somente no, vamos dizer assim, no fazer de conta, né? Se você não pensar nisso, lembra da linha que eu falei? Você vai estar abaixo, né? Você tem que pensar bem aqui, porque se você não conseguir, pelo menos você fica na média. Tá entendendo? Então é muito importante fazer essa purificação do imaginário, tá? Com coisas santas, com a cultura da cristandade. Você, como católico, precisa também apoiar a cultura da cristandade, tá certo? A cultura ocidental, porque é a base da nossa civilização, tá entendendo? Então é isso, viu? Para não ficar maior, né? Para não ficar grande a duração, nós vamos terminar aqui, tá certo? Essa aula e aí nós passamos por dois pilares, tá? E no próximo aí é que nós vamos falar um pouquinho sobre como é que o demônio se prepara para tirar você disso, né? Lembrar sempre que quem não segue o plano de Deus segue talvez o plano do demônio. Ele também tem um plano para a sua vida espiritual, viu? E é por isso que na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre o demônio e as suas tentações, tá certo? Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José e que viva Cristo Rei.